O Valdemar, que estava com só 28 anos, é assassinado a machadadas por Pedro Borges. A Lila Ripple nasceu em Quaraí em 1905. Eu não sei se a pronúncia certa é Ripple ou Ripoll, mas eu vou falar Ripple, que para mim parece que é o mais correto. Aos 22 anos, ela deixa a cidade natal dela e vem aqui para Porto Alegre para estudar piano no Conservatório de Música da URGS. E enquanto ela estava aqui em Porto Alegre, ela começa a carreira dela publicando na revista universitária. Ela publicava poemas. Foi aí que ela começou, a ser uma poetisa reconhecida. Em 1930, ela se torna professora de canto orfeônico no grupo escolar Venezuela. E nesse período, ela se aproxima de escritores e intelectuais como Manuelito de Ornelas e o Dionélio Machado. E em 1934, ela sofre uma grande perda, que foi o assassinato do primo irmão dela, Valdemar Ripple. Mas eu já chego na história do Valdemar. Acontece que acredita-se que ele foi morto por ordens de gente ligada ao Flores da Cunha. E por isso a Lila acaba engajando na política. E aí ela começa a lutar pela causa comunista. E ela participa na frente intelectual do PCB e do Sindicato dos Metalúrgicos. Em 1938, ela publica o primeiro livro dela, De Mãos Postas, e depois veio Céu Vazio, que foi vencedor do prêmio Olavo Bilac da Academia Brasileira de Letras. Em 1944, a Lila casa com Alfredo Luiz Guedes, também engajado na luta política. Mas só 5 anos depois ela acaba ficando viúva. Em 1964, a Lila foi presa durante a ditadura militar, mas logo depois ela foi solta por causa que ela já estava com a saúde fragilizada. E a última obra dela foi Águas Móveis, em 65. E a Lila falece em 1967 aqui em Porto Alegre e o corpo dela é sepultado aqui no cemitério da Santa Casa por seus amigos que ela fez quando ela engajou na vida política. E no mesmo túmulo em que ela tá, apesar de não ter o nome dela, tá o primo dela, o Valdemar, que eu vou contar a história agora para vocês. Tá vendo essa frase aqui no túmulo da família Ripple? Escrito: divido-me entre sonho e realidade, penso e sofro, caminho e amadureço. Ela foi escolhida pela Lila, escrita por ela e escolhida por ela para ser posta no túmulo do primo dela quando ele faleceu assassinado. É bem difícil encontrar informações sobre a vida do Valdemar sem ser essa questão do crime, e até essa parte do crime é difícil de entender, pelo menos para mim. Mas ele era jornalista e advogado e ele foi exilado no Uruguai depois da Revolução de 32, porque ele era revolucionário aqui em Porto Alegre. Em 31 de janeiro de 34, em Rivera, no Uruguai, o Valdemar, que estava com só 28 anos, é assassinado a machadadas por Pedro Borges. E o Pedro era uruguaio e tinha pedido pouso na casa do Valdemar. E já fazia 15 dias que ele estava, indo e vindo da casa do Valdemar quando o crime aconteceu. E o crime, obviamente, repercutiu muito aqui nas terras gaúchas e já estava preparado uma super homenagem para quando o corpo chegasse aqui em Porto Alegre.
E o governo do estado enviou várias pessoas para Livramento, que faz divisa com o Uruguai, para poder investigar o crime. E agora é que as coisas ficam meio confusas. Depois do crime, o Pedro, que foi o assassino, né, ele se refugia numa estância, que é como a gente chama, tipo uma granja, tipo uma fazenda, assim, que pertencia a Camilo Alves. Só que no dia 16 de fevereiro, dizendo que iam acompanhar o Pedro até Passo Fundo para continuar fugindo, chegou um grupo ali na estância. Só que isso era uma cilada, e daí acontece um tiroteio e o tal do Pedro acaba morto. E a polícia nunca encontrou o cadáver do Pedro, porque teoricamente os assassinos acabaram queimando os restos mortais. Agora que eu me dei conta que será que isso foi uma desculpa para ele acabar fugindo e ser só um fingimento de um assassinato. E daí foi instaurado um inquérito contra o Camilo, que era o dono da granja, por ele ser o mandante intelectual do assassinato do Valdemar. E aí, na época, surgiu um boato também de que o crime foi passional a mando do Camilo. Daí diziam que o Camilo e o Valdemar estavam interessados na mesma mulher, e daí o Camilo pagou o Pedro para tirar a vida do Valdemar, e daí depois o assassinato do Pedro foi tipo queima do arquivo. Mas também dizem que o assassinato foi por motivações políticas, porque o Valdemar era meio revolucionário, ia contra as ideias de Getúlio Vargas, enfim, e daí tinha toda essa inimizade política que podia ter acarretado no assassinato. Mas aparentemente até hoje ninguém sabe com certeza o que aconteceu, tem várias ideias para o que pode ter acontecido, né? Pela motivação, enfim. De qualquer maneira, eu encontrei registros de que o corpo do Valdemar chegou aqui em Porto Alegre no dia 13 de fevereiro e que a alma foi encomendada na Igreja das Dores, depois foi para a residência da família, onde ele foi velado por amigos e familiares por várias horas até que aconteceu o enterro aqui no cemitério da Santa Casa às 4 da tarde. E ele foi sepultado aqui na gaveta número 829, no cemitério da Santa Casa. Se alguém quiser vir ver, é logo que entra no portão, só dá uma viradinha na esquerda e já tá aqui o túmulo. E posteriormente a Lila, né, que era a prima e irmã dele, também foi sepultada na mesma gaveta. E me deixem aqui nos comentários o que vocês acham que aconteceu com o Valdemar, qual foi a motivação real do crime, e se vocês tiverem ouvido falar de uma outra versão, também deixa aqui nos comentários.